Hoje o Sala de Aula está dentro da biblioteca, mas nós não vamos falar sobre o que tem nessas estantes aqui. Vamos invadir o universo virtual para falar de uma nova forma de aprendizagem. É o ensino à distância. O cantinho do salão de beleza mais parece uma sala de aula. Logo ele vai ser fechado e eu vou entrar na área de pedagogia, que já é um sonho antigo e a gente vai adiando por conta de outras coisas, vai adiando. Aí por fim, com a facilidade da EAD, aí eu vi que estava na hora de complementar esse sonho. A hora é agora mesmo. Depois de passar muito tempo longe da escola, Cristiane abriu as portas do conhecimento, ou melhor, da internet. Ela deu um jeitinho de trabalhar sem perder o foco da educação. A cliente, assim, meio que não gosta muito, que ela olha assim, sabe que vai futuramente não vai ser mais essa área que eu estou, que eu vou continuar na pedagogia, né? Aí eu dou uma paradinha, elas esperam. Às vezes ela quer dar uma olhadinha no material, uma curiosidade de todo mundo, né? Sem o professor o tempo todo, ela é dona dos próprios resultados. Você tem que ser bem dedicado e você não pode pensar assim, outra hora eu faço. Senão você vai perdendo tempo e vai acumulando, e uma coisa que era para facilitar, na verdade você se enrola e quando você viu, você perdeu tempo e não fez o que era devido. Fazer o próprio horário, ficar longe da sala de aula. O ensino à distância tem atraído centenas de alunos. De acordo com a Associação Brasileira de Ensino à Distância, 2017 registrou um recorde no número de matriculados, 7 milhões. Dados do INEP também confirmam essa tendência. Os alunos desta modalidade representam 21% do total de matrículas no ensino superior. Até parece um estúdio de televisão. Mas é uma sala mesmo. Nesta faculdade, mesmo fora da sala de aula, os alunos são acompanhados bem de perto. Para o curso à distância, nós temos o encontro presencial, semanal. Então, o aluno tendo a dificuldade, dúvida, ele conta com esse encontro presencial, que ele vem para tirar as dúvidas, ter contato com os colegas em sala de aula, né? É um momento ali, um a mais que ele recebe aqui conosco. Sala de aula, professor, colegas. No começo, a Karina sentiu falta de tudo isso. E isso a gente sente até um pouco. Tanto que quando eu vi que teria uma aula semipresencial obrigatória uma vez a semana, eu falei, que bom, né? Porque eu falei, eu tô parada em casa, eu falei, eu preciso ocupar a minha cabeça fazendo alguma outra coisa, né? Achei o curso interessante, nunca imaginei que eu acharia educação física num curso à distância. E é bom que você tem uma socialização maior. Você conhece outras pessoas da faculdade, e tem o dia em que você tem atividades físicas para fazer, que você fica até meio um pouco divertido, mas eu acho. Sente um pouco de falta, né, daquela sala lotada, né? Um pouco de falta. Foi estudando sozinha que ela conquistou muitas vantagens. Você ganha mais tempo, flexibilidade, né? Então, assim, eu faço os meus horários. Então, se eu preciso focar, segunda-feira eu tenho tal coisa para fazer, eu marco o médico, levo o filho para tal lugar, entendeu? Então, assim, eu não fico com aquela obrigação, não, hoje eu tenho que ir na faculdade. Então, eu faço o meu horário. Não, agora, de tal horário a tal horário, eu vou focar no meu estudo. Então, eu vou no meu cantinho, abro o meu computador, ou pode ser pelo tablet, pelo celular, por ter a plataforma digital muito mais acessível, né, por meio de aplicativo. Então, eu faço o meu horário. Então, para mim, é o essencial hoje que é o EAD mesmo. No aplicativo de troca de mensagem, a interação. Então, assim, cada grupinho a gente faz até um WhatsApp, né, de cada matéria, de cada curso. E a gente tem também o fórum interativo, que a gente tanto fala com o professor, como a gente pode falar com os outros alunos de outros polos.
Que nem a minha turma de Educação Física, ela tem poucos alunos, tem 7. Agora, na segundo semestre, entrou mais 4. Mas você pode falar com o polo de Itatiba, de Bragança Paulista, se eu não me engano tem de Petrópolis também. Então, assim, você pode falar com qualquer pessoa, você pode interagir nas atividades em que a pessoa colocou lá uma matéria dissertativa, você dá a sua opinião, o que você acha. Eu acho bem interessante. Esta é a segunda vez que a Priscila faz uma faculdade. Só que agora, nada de ir até a universidade. Os desafios são outros. Eu estranhei, eu achei assim que fosse mais fácil. E é bem puxado, e se você não se disciplinar mesmo, não separar aquele tempo, você não consegue acompanhar. A família dela aumentou e o tempo diminuiu. Ela teve que encontrar a fórmula para cuidar dos filhos sem abandonar os estudos. Por causa da maternidade, né? Por conta da maternidade, tenho um casal de filhos. Eu não tenho mais como estar na faculdade todos os dias. Então, para mim, essa flexibilidade da educação à distância conta muito. Então, eu aproveito o horário que eles estão na escola para poder me dedicar ao estudo. Dedicação vai muito além do computador. É que aprender em casa é um caminho cheio de desafios. As pessoas têm que saber que você está estudando, senão elas não respeitam esse momento seu de estudo. É como se você estivesse numa faculdade. E separar aquele dia específico para resolver os problemas pessoais, senão você começa a misturar e não consegue focar no estudo. Então tem que separar mesmo aquele tempo dedicado para isso. Agora a gente vai falar mais sobre esse método de aprendizagem que é o ensino à distância. Agora eu vou contar com duas ajudas importantes de especialistas, a Fátima e o Renato, tudo bem? Para a gente entender o que é realmente o EAD, o ensino à distância, que modelo é esse? Bom, é um método relativamente novo, né? Não é tão antigo, a gente conversava sobre isso, né, professor? É um método, uma forma uma modalidade de trabalhar a educação à distância, ou seja, utilizando os recursos da tecnologia, onde as pessoas de diversos interesses e formações queiram estudar. Né? Mas, claro, tudo isso tem regra, tudo isso tem um formato ideal para acontecer. Claro que os alunos têm toda a liberdade, mas o formato para a educação à distância ser realizada, valendo das plataformas, né, da própria tecnologia, são devidamente organizados e muito bem planejados para que esse aprendizado ocorra efetivamente. Não é só ter né? um professor online, né, Renato? Tem que seguir regras, é isso? Há uma definição clássica, creio que seja do professor Moran, da USP, que foi adotada inclusive pelas documentações do MEC, que dá aí um jargão de definição da EAD, dizendo que a EAD é um método, uma modalidade de ensino, na verdade, em que aprendiz e ensinante, o professor e aluno não estão no mesmo lugar e ao mesmo tempo, mas há uma relação, então, que pode ser assíncrona justamente, mediada, via de regra, por ferramentas de tecnologia. É evidente que essa definição, bastante óbvia eu diria, mas ela já apresenta aí alguns desafios, como a Fátima mencionou, e obviamente há uma identidade muito forte de flexibilidade na EAD, de adaptabilidade. No entanto, isso não significa que possa haver algum tipo de descompromisso ou de ausência completa de regras, muito pelo contrário. As regras, em primeiro lugar, são dadas pelo próprio Ministério da Educação e Cultura, o MEC, mas há também uma série de regramentos que são necessários para o aluno em termos legais e também enquanto boas práticas de aprendizagem para que ele logre êxito no seu processo de curso, seja um curso livre, de extensão, cursos superiores, pós-graduações. É isso que eu ia falar, o que a gente pode hoje aprender à distância, né? São cursos técnicos, cursos de graduação, quais são as modalidades que se pode aprender? Na verdade, são todas elas, né? Desde um curso livre, um curso mais rápido, um curso de aperfeiçoamento, passando pelo ensino técnico, pela especialização técnica, pela extensão universitária, pela graduação, pela pós-graduação. Ou seja, você tem um leque aí de modalidades que você pode ser um aluno EAD com essa formação completa, claro.
vai ter que se dedicar bastante, né, professor? É isso que eu ia até perguntar, né? Eu queria primeiro, antes de perguntar desse perfil e do comportamento do aluno, se a gente comparar com o ensino tradicional, que tem aquela presença do professor fisicamente, com o EAD, que é online, há alguma desvantagem, por exemplo, do aluno que interage mais com o professor dentro da sala de aula ou aquele que assiste a uma aula online? Eu não diria desvantagem, André. Eu acho que há peculiaridades. Se nós colocarmos na balança, é possível que, olhando para a educação à distância e para o ensino presencial, que é muito mais tradicional, todos nós vemos do ensino presencial porque cursamos educação básica, ensino médio, fundamental, é possível indicar, olhando para esses dois cenários, nuances, peculiaridades de cada um deles, né? Nem tudo se aprende em EAD, mas muito se aprende. Eu acho que tem alguma coisa que faz parte do nosso dia a dia, que são plataformas de vídeo abertas que nós usamos aí. Hoje em dia a tecnologia está presente em tudo, exatamente, né? Não ia ficar de fora do ensino. E talvez o grande barato da EAD, a grande contribuição que a EAD possa dar é justamente aproximar, através da tecnologia, aproximar o conhecimento das pessoas. Aquilo que antes, se no ensino tradicional presencial estava cerrado dentro dos muros da universidade, fisicamente falando, inclusive, e num espaço determinado e num tempo determinado, hoje na educação à distância você consegue quebrar essas duas barreiras. Você avalia que dá mais possibilidades desse ensino, quando você fala em quebrar barreiras e muros, dá mais possibilidade das pessoas chegarem próximo ao conhecimento? Eu não tenho dúvida alguma disso. E, inclusive, essa é a minha grande paixão pela educação à distância, o fato de oferecer possibilidades e oportunidades. A EAD, na verdade, hoje no Brasil, pelo seu crescimento vertiginoso nos últimos anos, especialmente a partir de 2017, quando nós assistimos um boom, uma mudança na regulamentação, ela oferece acessibilidade, democratiza o ensino. Eu não tenho dúvida alguma, André, de que muitas pessoas, a maioria, eu diria, que cursam EAD, não poderiam aceder ao ensino superior se não fosse essa modalidade. Eu acho que isso é muito sério e faz com que a gente deva colocar um hiato numa série de reticências que há, evidentemente, sobre a educação à distância, e uma das grandes pechas que a educação à distância tem é justamente o questionamento sobre se ele é capaz de conferir a mesma qualidade do presencial. É capaz? Eu não tenho dúvida alguma de que é. Embora eu tenha uma máxima, eu costumo dizer que fazer ensino presencial com qualidade é mais fácil do que fazer EAD com qualidade. Com qualidade. Por quê? Acho que essa é uma fala interessante também. Eu apoio também, concordo também com a fala do professor Renato, porque assim, existe um mito, né, ou uma imaginação das pessoas de que o estudar EAD é muito tranquilo, eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, não tem ninguém me... não há cobrança. Não há cobrança, não tem ninguém ali me cerceando. Mas não é isso. Se o aluno não for disciplinado, ele não dá conta desse formato de ensino. É isso que eu queria entrar, né? A pessoa tem essa facilidade, essa flexibilidade, mas ela tem que ser muito disciplinada, ela tem que ter um rigor de aprendizado, né, professor, muito grande. Ela tem que ter muita responsabilidade com o seu desenvolvimento. Esse aluno é cobrado, por exemplo, com trabalhos, com prazos também? Sim. Igual o ensino tradicional. E os prazos online, eles são muito severos, eu diria, porque se ele tem uma determinada data para postar um trabalho, fechou, passou aquela data, ele não tem postou, como não postar como. mais. Né? Num presencial, eventualmente, você ele consegue uma negociar. negociação. Mas assim, não significa que um seja melhor que o outro, não é isso. Tem uma fala interessante, uma frase interessante que a vida, o mundo, ele não se dá só no virtual ou só no físico, é uma mistura de tudo isso. Então, também achar que tudo vai se resolver no EAD é ilusão. Alguns modelos têm algumas aulas presenciais, híbridos, né? Temos modelos Isso também híbridos. É importante, Também. E essa já é uma discussão mais atual, né? Nessa composição do modelo híbrido de algumas aulas presenciais e um formato maior no EAD, né? O vice-versa já acontece, né? Cursos presenciais
com disciplinas, com conteúdos, com módulos EAD, já existem. Algumas com mais pessoas, frequência. alguns especialistas que criticam esse modelo falam justamente da questão da interação. Aluno-professor e aluno com aluno. No IAD, essa interação também é virtual? Sim. Eu acho que há uma pluralidade imensa de modelos de EAD. Então, há modelos de EAD com encontro presencial obrigatório, sem encontro presencial obrigatório, há modelos em EAD 100% online. Então, há uma pulverização de modelos. Via de regra, e aí, pessoalmente, eu acredito muito na Universidade de São Francisco, nós temos insistido nisso como primeira máxima para conferir qualidade da educação à distância, de que é necessário, imprescindível, um processo de interação e mediação muito sérios. Justamente pelo que a professora Fátima mencionava, a EAD é flexível, eu estudo onde quero, quando quero, mas tudo não bem. É fácil. Mas eu preciso querer, em algum momento esse meu querer vai ser colocado à prova. Demanda mais, Renato, do aluno? Não tenho dúvida que sim, Andréia. Eu acho que a grande diferença da EAD, por algum motivo nós acreditamos que o aluno do ensino presencial possa ser um aluno passivo. Não é bem verdade, porque a gente sabe que por mais que eu esteja numa universidade renomada, com professores de altíssimo gabarito, se eu como estudante, isso no ensino presencial, não me dedicar, certamente a entrega final não será a mesma. Então, sempre o papel do aluno teve uma preponderância no processo de educação, porque não é ensino, eu não enfio na cabeça de ninguém, né? Há um processo tem que ter um desejo. Exato, né? O conhecimento é um processo que acontece mediante interação. O conhecimento ninguém dá a ninguém e ninguém só recebe. É um processo de interação que no presencial ele é mais óbvio e mais natural. Na EAD é um grande desafio. Então, o grande desafio da EAD é o estudante entender que, na verdade, o rito do processo é capitaneado por ele. A instituição de ensino, eu costumo dizer, serve uma mesa farta com conhecimento produzido, com diversos objetos de aprendizagem, com ferramentas de tecnologia, de mediação, de feedback, etc. Mas isso não acontece sem o aluno. Não adianta ofertar algo e o aluno exatamente. Não querer. Ele não está interessado naquilo tudo. E esse aluno ele é estimulado realmente a pesquisar, e além do que é ofertado aí, sim, né? Inclusive ele tem acesso nas plataformas diversas. No Senac nós trabalhamos com o Blackboard. Ele tem acesso a informações, trabalhos, artigos, textos complementares. Mas, de novo, se ele não for lá e baixar o arquivo, se ele não ler, se ele não se dedicar efetivamente, né, dentro daquela forma que a gente comentou, disciplinada e organizada, esse desenvolvimento, esse resultado muito positivo de um excelente profissional que a gente poderia colocar no mercado pode ficar comprometido. Então, é como o professor comentou, as instituições oferecem materiais diversos, né? Produtos complementares para aquela formação. Mas se o aluno não se organiza ou não se interessa, aquilo tudo fica pendurado numa plataforma, né? Eu acho que há professora Fátima, no cenário dos atores pedagógicos da EAD, há alguma coisa que parece novidade, mas que, a meu ver, é o ideal também do ensino presencial. Há uma mudança da figura do professor tradicional. Porque hoje eu brinco que eu sou do tempo da Barça ainda, né? Não sei se vocês lembram. Com certeza, Barça. Não lembro. Não lembro. Tá bom. A Barça, substituída agora para você, né, André? Conheço. Substituída agora por robustas plataformas de busca, colocam a figura do docente em crise, porque eu, como professor, não sou mais o cabedal de conhecimento. O Google sabe mais do que a gente. E muitas vezes o professor é questionado, né? O conhecimento daquele professor. O aluno vai aferindo, né? Just in time. O professor fala, eu já confiro. Professor, isso não é bem assim. Isso coloca... Ainda nessa sua vertente, há um desafio também para o professor de EAD, né? Porque ele tem que estar capacitado constantemente, né? Para atender. A grande capacitação, o grande desafio agora como professor não é mais eu encho o meu saco de informações e repasso para o aluno. Eu preciso ser um gestor dessas inúmeras fontes de conhecimento. O aluno é uma delas. As plataformas de busca são o que a universidade coloca
é apenas mais uma, né? Nós temos exemplos fartos aí de aluno que está estudando dentro do nosso ambiente virtual da Universidade de São Francisco, mas que de repente vai numa plataforma de vídeos para buscar mais informações sobre isso. Esse aluno realmente ele é diferente do aluno do sistema tradicional de ensino? Ele tem mais curiosidade, vamos dizer assim, ou mais gana de ir atrás dessas informações? Então, eu tenho uma percepção, não é um dado, mas não, ele não é diferente no sentido da busca da informação, né? Ele é mais conectado. Ok, mas a gente também tem pessoas, né, alunos diversos, de formações de áreas diversas, nos ambientes presenciais, tão conectados quanto, né? Só que essas pessoas escolhem o curso na modalidade presencial por N motivos, né? E aí eu tenho uma informação muito recente, bacana, que é a história realmente do network, do contato, né? A gente no Senac a gente É possível fazer isso? É possível. As pessoas vêm para os cursos, e recentemente a gente teve isso, e vem assim, eu quero fazer presencial, eu sou super conectado, já fiz várias coisas EAD. Este curso que a gente estava conversando, a pessoa falou, existe EAD, mas eu quero presencial, eu quero conversar com pessoas, eu quero tocar, eu quero abraçar, eu quero discutir, eu quero debater. No online dá para fazer isso? Dá também. Você está no fórum, você, né, tem toda a liberdade de participar. São como os grupos, né? Isso, mas as pessoas ainda têm essas necessidades. E o mais interessante de tudo isso é assim, não são pessoas mais velhas só, não. Tem mais velhos? Tem pessoas com 50, com 40, com 30, mas tem meninos de 25 anos, 24, 23 anos. Eu quero fazer uma pós-graduação presencial. Eu já fiz a graduação EAD e agora eu quero vivenciar essa coisa próxima. Olha que bacana. Então, essa coisa também de achar que é todo mundo muito diferente, só o conectado e tal. Não é. É possível ter uma grande parcela dessas pessoas mais conectadas ou mais online neste ambiente ou nesse tipo de curso EAD, mas você vai encontrar também outros públicos, né? Pessoas a gente, quando recebe os alunos que vêm fazer uma prova, por exemplo, da pós-graduação EAD, né, que no Senac nós somos um polo aqui em Campinas, então as pessoas vêm para fazer a prova e você encontra gente de todo estilo, todo perfil, todas as idades. E eu particularmente gosto de conversar bastante, então converso com o aluno, por que você escolheu esse curso? Por que você está fazendo isso? E as pessoas vêm com realidades, interesses diversos. Olha, Fátima, né? A gente vai dar um tempinho agora, que daqui a pouquinho eu vou voltar para perguntar sobre o perfil desses alunos aí que escolhem esse tipo de ensino à distância. Você não sai daí, que daqui a pouquinho a gente volta. É já já. Estamos de volta para falar sobre o EAD. Vou continuar aí com a ajuda da Fátima e do Renato. Você estava falando anteriormente do perfil desse estudante. Existe um perfil? Bom, se a gente pudesse traçar, pode até ser que existam dados, né, numéricos de idade, né, mas traçar um perfil, a gente vai encontrar, sim, na maior parte, uns alunos, os jovens, né? São mais jovens. Com o perfil de curtir, de gostar do ambiente virtual. Mas, por outro lado, também a gente encontra pessoas que não é essa história do ser online ou ser conectado que vai fazer a diferença na vida dessa pessoa para escolher um curso EAD. São as condições socioeconômicas de vida, de organização, de estrutura de família, de organização de trabalho, de horários. O Renato estava falando também desse acesso, são pessoas que porventura não tiveram essa chance. A gente tem, na verdade, nos últimos anos, o perfil do aluno do EAD do presencial tem se aproximado mais do que anteriormente. A gente ainda tem um público com uma faixa etária superior, no caso da graduação, evidentemente. O público da EAD, em termos de faixa etária, é um público com uma faixa etária maior do que no ensino presencial. Você tem um público que, na sua maciça maioria, vem do ensino médio público, mas não vem diretamente do ensino médio para o ensino superior. Geralmente, obviamente há exceções, mas via de regra é um público que descolou do ensino médio,
anos depois vem para o ensino superior. Ficou um tempo sem estudar. Exatamente. Então, eu tenho uma faixa etária superior e, via de regra, uma renda per capita inferior ao ensino presencial. Mas, como eu disse, esses dois eixos têm se aproximado nos últimos anos um pouquinho. Creio que um dos motivos seja o fator da acessibilidade. O EAD, aos poucos, vai suprindo uma demanda reprimida no país, né? Mas nós temos, como a professora Fátima dizia, alunos do nosso EAD, por exemplo, que já tem doutorado e vem fazer uma graduação, ou que já tem uma graduação e vem fazer uma segunda graduação. Querem continuar. Você tem domésticas, mãe de família, Isso empresária. é muito importante quando a gente pensa num país como o nosso, né? Então, dessa oportunidade vai mudando o perfil social do Brasil. Certamente. Também, né? Quando a pessoa tem André, esse acesso. a gente tem um dado alarmante, né? No país, um dado de 2016, apenas 16% da população entre 25 e 34 anos, que é uma população target de ensino superior, tinha ensino superior. Isso é um dado alarmante. Talvez uma herança que nós recebemos aí do Brasil colônia, que não abriu universidades, ao contrário dos países espanhóis que fizeram isso, Colômbia, México. A gente está, inclusive, atrás desses países e somos uma potência, né? Mas o ensino superior, repito, o que me apaixona é a sua acessibilidade. Por isso, enquanto instituições de ensino, nós temos um dever moral, porque se nós somos, a partir da plataforma de educação à distância, para algumas pessoas, a única maneira de aceder ao ensino superior... Por que não, né? Por que não fazê-lo, em primeiro lugar, e como não fazê-lo com um compromisso muito sério com a entrega de qualidade, porque... Você falou algo importante, qualidade. A pessoa que escolhe estudar nesse tipo de modalidade, o que ela deve observar antes de escolher o curso? Porque a oferta é muito grande hoje em dia. Sim. O que deve ser observado? Primeiro, tem que ser reconhecido pelo MEC. Exatamente. Mas também a pessoa tem que investigar mesmo, né? Fazer aí uma pesquisa com colegas, com pessoas que já cursaram, com pessoas que se formaram naquelas instituições. É importante que ela entenda como vai acontecer, como o curso vai se organizar na sua vida e como ele vai caber na sua vida, para que realmente ela consiga se dedicar. Porque começar e parar, aí é um prejuízo de tempo e dinheiro, de né? Tudo, exatamente. Então, as condições têm que estar adequadas, a própria habilidade da pessoa, né, na ferramenta, na plataforma. Conhecer os professores também que vão dar aula. Também dentro das plataformas das divulgações dos cursos você encontra, né, o currículo dos profissionais, dos professores diversos. Enfim, você tem todo um histórico para realmente investigar. E é possível investigar e... saber se aquela instituição também é séria. Se é séria. Eu acho que esse é um dos pontos principais. Nós temos diversos dados que são públicos. Por exemplo, como é que o MEC avalia essa instituição? Semana passada, inclusive, tivemos uma grata surpresa que o curso EAD da USP ficou entre os 10 melhores do país. Nota 5, há uma série de instituições que são nota 5 e ainda assim... As instituições são avaliadas constantemente. São avaliadas pelo MEC, por uma série de regras, os cursos e as instituições são avaliadas na oferta. Então eu acho que conhecer a instituição, né, a seriedade, a impostação que está por trás é um dado muito importante. Mas depois, a gente sabe que hoje ainda preço é o principal motivo de decisão de um candidato para uma instituição ou outra. E basta olhar aí pelas ruas e internet, a gente vê uma prática de precificação que é, de certo sentido, questionável sobre uma regra de sustentabilidade. Né? Exatamente. E aí uma instituição que se preocupa, obviamente, até precisa responder ao MEC pelo quesito da sustentabilidade, mas precisa oferecer cursos que também sejam, enquanto preço, que sejam atraentes ao público que está aí, mas com um compromisso de qualidade muito sério. Então, para alguém que está procurando agora no universo da EAD, eu diria, né, professora, procure conhecer a instituição. Quem é essa instituição que está oferecendo um curso em EAD para você? Em segundo lugar, gaste um bocado de tempo lendo nos sites, etc., mas gaste um pouco de tempo conversando, vá até o polo de apoio presencial, conheça o material didático, acho que isso é muito importante. O EAD,
hoje tem mais vagas do que pessoas, não faltam vagas na EAD, significa que a gente já passou, especialmente aqui no cenário de São Paulo, em cidades grandes como Campinas. Porque tem essa possibilidade, né? Exato. E bacana, seguindo essa fala do professor Renato, essa coisa da seriedade, né, é fundamental, é importante. Então, hoje, as instituições sérias, como as nossas, né, Universidade de São Francisco e Senac, são instituições que se planejaram para entrar na modalidade EAD. Ela não surgiu da noite para o dia. Né? No caso do Senac, a gente está falando de uma instituição de mais de 70 anos, com ensino técnico, com ensino profissional, com ensino superior, e que foi entrando na modalidade EAD de uma forma muito planejada, de uma forma muito estruturada, avaliando o mercado, avaliando as necessidades desse aluno para ele se colocar no mercado, construindo bons e excelentes projetos pedagógicos dos cursos, ou seja, é trabalhar com excelência mesmo, né? Tanto que a nota também, né? A gente trabalha com a nota 5, a avaliação de MEC. Vocês acreditam que essa modalidade é uma evolução do ensino tradicional ou não? É algo que caminha lado a lado? Eu acho que ela é uma decorrência inevitável dos tempos que a gente está vivendo, mas eu acho que ela precisa e tem condições de responder com mais facilidade ao perfil de alunado que está chegando às universidades e ao perfil de profissional que o mercado está demandando. Quando a professora mencionava, olha, mas o aluno precisa estudar, precisa ter disciplina, mas eu estou dizendo para esse aluno que ele tem autonomia. Isso é um desejo que nós, enquanto instituição, e que o aluno, poxa, eu adoro a autonomia, o que eu faço com isso agora? Então, o mercado precisa de um profissional que seja autônomo e que entregue um resultado. E o mercado vê com bons olhos esse profissional formado por esse tipo, pelo IAD? Sim, nós avaliamos que sim. Não tem nenhum tipo de preconceito em relação a isso. Bom, vamos falar de preconceito é um pouco mais complexo, né? Se alguns profissionais não desempenharem a sua atividade, o seu trabalho, de acordo com a sua formação ou com o que se espera daquele profissional, aí tanto faz ele ter feito um curso presencial ou EAD. Aí, né, a gente entra numa discussão muito mais de mercado e de avaliação de perfil. Porque depende da capacitação dele, né? Isso. Então, hoje as instituições são as reconhecidas, as sérias, né, as que fazem um trabalho bacana, não tem nenhuma diferença para o profissional que pegou o seu certificado e se candidatou ou foi trabalhar. Então não tem, você fez EAD, então não vou te entrevistar, você fez presencial, bacana. Não tem mais isso. Eu avalio dessa forma. Claro que alguns RHs ainda têm um pouquinho de reservas. É importante dizer, eu acho que a professora Fátima menciona, um certificado de EAD é exatamente como um certificado presencial, tanto que nos diplomas clássicos aí não há a modalidade, é o curso que você fez em que você é certificado. E é validado também pelo Ministério da Educação. Seja um certificado válido e reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura. Pessoalmente, eu tenho a impressão que algumas instituições ainda têm um preconceito. Um preconceito que, em certa medida, acho que esse é um ponto delicado, mas a gente precisa mencionar, nem sempre os dados, especialmente se a gente pegar a régua do Exame Nacional de Avaliação do Desempenho do Estudante, o ENAD, em muitas instituições, o mesmo curso presencial e o mesmo curso EAD, o EAD tem um resultado inferior. Tá? Mas isso acho que retoma o ponto que nós falávamos anteriormente, da seriedade da instituição com a entrega e, obviamente, de um compromisso moral até de garantir com que o aluno, independente da modalidade, tenha acesso à qualidade. Eu acho que isso é muito da cultura das instituições de ensino. Que é o principal, né? Até. Por outro lado, eu acho que se há ainda uma reticência por parte de algumas instituições de mercado que acho que não entenderam o momento da educação ainda, eu acredito que em breve isso se ainda é novo, né? A gente, exato, sim, né? Ainda está caminhando. A gente tem dados aí, Andréia, por exemplo, em 2006 aproximadamente, o EAD era responsável por 15% apenas das matrículas, né, no ensino superior. Em 2017, que são os últimos dados aí do censo do INEP, já foi responsável por 36,5%. Então, há consultorias educacionais que falam que em 2023 nós vamos equilibrar a régua, né?
Essa semana saiu inclusive no jornal Valor Econômico um dado aí de que os alunos das licenciaturas, os professores, Brasil, os docentes, pedagogia maciçamente já cursam mais EAD do que presencial. Então eu acho que, eu até brinco, né? Poxa, se você não gosta do EAD, me perdoe a expressão, aceita que dói menos. Então não tem como não fazer. É porque já não tem como voltar, né? Exato. É um caminho sem volta. Qual é o compromisso? Então vamos fazer bem feito. Não só porque é tendência, não só porque há uma abertura de mercado, mas porque, como disse, corresponde com o público atual, garante acessibilidade, capilariza o acesso ao ensino superior. Então vamos fazer isso, que é um mérito maravilhoso da EAD, mas vamos fazer isso com muita seriedade e bem feito. Agora, você falou da qualidade, quais são ainda os desafios? A qualidade é um deles. Quais os desafios desse tipo de ensino? No meu entender, eu acho que há um desafio enquanto instituição de ensino superior. Como acompanhar, tutelar, mediar e interagir com um aluno que não está às 7 horas da noite, toda noite, na minha frente. Um aluno que estuda o domingo à tarde, que estuda de madrugada, que estuda quando eu estou dormindo na minha casa, a instituição de ensino está fechada, né, e os tutores online trabalhando com ele. Então, como mediar? Até porque, repito o que eu disse anteriormente, eu acho que esse é o principal fator para conferir qualidade. Um processo de mediação, de eu entender, poxa André, eu percebi que a partir de sua interação ou não no ambiente virtual, que você precisa prestar atenção em algumas habilidades, ou alguns conceitos aqui que eu percebi que não ficaram claros. Isso o EAD permite mais do que o presencial, porque no EAD eu consigo saber exatamente o que o aluno fez ou deixou de fazer, diferente do presencial. Então, enquanto instituição de ensino, essa é a principal preocupação. No alunado, o principal desafio é como lidar com essa autonomia de um aluno que não é mais passivo, não tem alguém que diz a cada instante o que eu devo ou não fazer. Eu procurei tem isso mais por adesão. Independência. Exato. Mas o que fazer com essa independência? Então, acho que essas confluências precisam acontecer, a instituição seriamente comprometida, que é o seu desafio, como mediar um aluno que não está na minha frente, e o aluno como lidar com essa autonomia que eu tenho, porque já que eu não preciso bater ponto, responder chamada às 19 horas toda noite, significa que eu não vou estudar? Não, muito pelo contrário, eu preciso. Você concorda, Fábio? Eu entendo que também é bem isso, é como a gente administrar tudo isso, integrar tudo isso. Essa coisa do professor, ela é muito... nos preocupa bastante, né? E a preocupação é muito bacana porque desafia a gente a buscar coisas diferentes, fazer coisas diferentes, usar metodologias muito mais atuais, metodologias ativas, né? Então esse profissional, né, esse mediador, esse facilitador do processo de aprendizagem, ele é a chave de sucesso, né? Uma das partes, né, dessa chave de sucesso, porque o outro lado também é corresponsável por tudo isso, né? Que é o aluno, exatamente. Então, quando o professor falava da licenciatura, da pedagogia, dessa coisa tudo no EAD, e hoje a gente sabe que isso acontece de uma forma muito mais intensa, a gente também tem o desafio de preparar muito bem esse profissional, esse professor, que estará facilitando, mediando todo esse processo de profissões diversas, né? Não vamos falar exclusivamente das licenciaturas, mas esse profissional, ele tem que ser o cara, né? Eu brinco, tem que estar preparado, né? Tem que estar muito bem preparado e ele tem que ter essa sintonia fina, essa habilidade de fazer as leituras de uma pessoa que ele não está vendo. Online. Que ele está online, que ele está acompanhando as postagens, os trabalhos, enfim. Esse cara é o cara que vai contribuir com essa evolução maior ainda do EAD. Mas, claro, o aluno, ele tem que chegar com esse senso de responsabilidade, de autonomia, de criticidade, ele tem que querer estudar. Ele não pode se matricular num curso EAD independente do curso. De um curso livre de 20 horas até um curso técnico de 800, 1000 horas, ele tem que querer estudar. Não interessa o formato. Exatamente. Então, ele escolheu isso, né? Ele tem que ser esse corresponsável pelo seu desenvolvimento. Nós temos, André, uma premissa
também no modelo pedagógico da educação à distância da Universidade de São Francisco, que é a educação à distância não pode ser educação distante. E a gente sabe que essa é a principal dor do aluno. Eu comecei a fazer EAD, uma plataforma virtual que eu acho que morde, né? E aí eu tenho que aprender a lidar com a plataforma virtual, lidar com o modelo de ensino e tem um detalhe, tem que lidar com conceitos, com conteúdo, e eu preciso estudar, etc. Então, quanto mais próximo nós formos do aluno, e a educação à distância, por mais que pareça um contrassenso, ela oferece mais ferramentas para que isso aconteça do que o próprio ensino presencial, precisa ir ao encontro dessa demanda, porque senão... Não pode deixar essa lacuna, né? Exatamente. Aí não é só a questão da qualidade que nós começamos a comprometer, mas é o próprio curso do aluno, porque os índices de evasão na EAD são muito preocupantes. São muito preocupantes. Que manter esse aluno presente. Exatamente. Eu vou agradecer a participação de vocês. Infelizmente, nosso tempo terminou. E você, eu agradeço a presença, falar desse modelo, a presença aqui no nosso programa. Eu vou ficando por aqui. Até nosso próximo encontro. Tchau. Aprendizado, autonomia. Estudar à distância não é tão simples assim. Não é só aquela matéria, você tem um livro, né? Um livro que eles te dão. Esse livro também fica no digital, na plataforma. Mas assim, fora isso, eles dão outros livros de pesquisa para você fazer. Fora as atividades, que cada semana tem uma atividade nova para você fazer. E você tem um prazo de entrega. Não é fácil, é puxado.